Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho aprendendo com o Mestre dos Mestres. O Senhor Jesus Cristo dava as últimas instruções para os seus discípulos. Na realidade, palavras de despedida. Mas que despedida! Aproveitou os últimos dias, os últimos momentos, deixando um ensinamento de salutar importância, os fundamentos da fé dos discípulos. Entre estes discípulos, também nós. Ele falou sobre a sua divindade. E ainda tem alguns que perguntam, mas o que é esta divindade que esse pastor fala tanto? É muito simples. Divindade é o reconhecimento de Jesus como Deus. Você sabe que tem muitos ensinadores que deturpam esta verdade. Muita gente só conhece Jesus, só ensinam que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi aquele personagem que marcou a história. Outros dizem que ele é o produto de uma reencarnação. Outros dizem que ele foi um grande médium. Tudo isto, heresia, doutrina de demônios. Jesus foi. Eu digo foi no passado, porque a gente está se referindo ao tempo do seu ministério. Ele era o homem de Belém, isto é, nasceu em Belém, mas não era um simples homem, não era um homem natural. Ele foi o Deus encarnado. No princípio era o Verbo. Princípio aqui não fala da criação do universo, não. Fala do princípio eterno, dos tempos eternos. No princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra. Por isso, na criação, Deus criou tudo pela palavra. Do princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Com Deus aqui não quer dizer no sentido de companhia, um e outro. Não. A palavra estava com Deus. Assim como agora eu estou falando estas palavras saem de dentro de mim. Por isso, estas palavras, eu posso dizer que estas palavras estão comigo. Então, entendendo, tendo a revelação clara das Escrituras, no princípio era o Verbo,
era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito. E por ele, isto é, pelo verbo, pela palavra, por Deus, e sem ele, note, nunca no plural, sempre no singular, tudo foi feito por ele. Aleluia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 a 3. No verso 14, esse que é citado diariamente em orações, em ritualismo, apenas de modo litúrgico, sem sentido nenhum, sem revelação nenhuma. Mas aqui, ouçamos, que clareza, que profundidade, o Verbo se fez carne. Se fez carne. Essa carne, esse homem, é uma referência a Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, único gerado, unigênito Filho de Deus. Foi sobre esta divindade que Jesus gastou tempo falando aos seus discípulos. É interessante que depois de ele responder a Filipe, que queria ver o Pai, ele, admirado, disse, vamos usar a nossa linguagem, disse para Filipe que o Pai era ele mesmo. Eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí ele completa, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês já notaram as mesmas obras que o Pai faz, eu faço? Então, crede-me, ao menos pelas obras. Mas hoje a gente começa uma parte interessante do ensinamento, que ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Só vou deixar no vídeo de hoje algo para você já ir pensando. Aqui a chave, o como conseguir as bênçãos do Senhor, como pedir. Você já notou que Jesus deixou esta chave de usar sempre o nome dele? Eu acho ridículo quando tem cristãos que a gente ouve eles no culto dizer, no final da sua oração, que está orando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ah, meu irmão, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Você não acha em lugar nenhum as Escrituras mandando você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cura divina é em nome de Jesus. Olha o básico, ele disse,
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Note bem, o nome dele outra vez. Em meu nome vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, falar em línguas estranhas. Mas você recorre, as pessoas recorrem, porque estou citando Marcos 16:15. As pessoas recorrem a Mateus 28:19, que Jesus disse, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Lamentavelmente, esse texto foi interpolado. Ele sofreu uma interpolação. Jesus nunca falou isso. No original, sabe como Jesus falou aqui? Ide, pregai o evangelho a todas as nações. Pregai em meu nome. Afinal, Jesus nem falou em batismo aqui. Outra coisa, o lado teológico do texto. Seria incompreensível Jesus ter ordenado batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E 40 dias depois, lá em Atos 2:38, no dia do Pentecoste, aquelas quase 3.000 pessoas, quando foram a Pedro e aos discípulos e perguntaram: o que devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Doutor, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Como? Seria um absurdo Jesus ter ordenado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 40 dias após Pedro falar que o batismo é em nome de Jesus. Não foi só aqui. Nos vídeos posteriores nós iremos mostrar outros batismos em Atos dos Apóstolos, todos em nome de Jesus. A máxima continuou. Ele falou: tudo quanto pedirdes é em meu nome. E o apóstolo Paulo, para concluir, lá em Colossenses 3:17, tudo que vocês forem fazer, seja por palavra, seja por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele glória ao Deus Pai. Olha, o batismo só é em nome de Jesus. E você só glorifica ao Deus Pai se o seu batismo é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a regra que ele ensinou naqueles últimos dias aos discípulos. E a gente vai continuar aprendendo nos próximos vídeos. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.